E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui eu vou tentar gravar mais um vídeo bem bem a cara do nosso canal, né, que fala nada com nada e enfim, mistura um monte de assuntos aqui. Mas dessa vez eu gostaria de falar sobre as eleições que se aproximam. Tão breve estaremos aí de volta a votar em políticos que, por mais um período de tempo, irão estar no poder, no governo desse país, né? E aí a gente está sempre pensando na eleição presidencial, por exemplo. Antes disso, livros. Eu tô lendo um livro muito bom, queria indicar. Eu comentei que falaria mais sobre livros, então O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares. Um bom livro, vale demais a pena a leitura. Não pela história do Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas não é nada além de um excremento da história da política desse país. Mas seguimos então. O posicionamento das pessoas, dos comuns, de todos nós, ele é outro posicionamento senão o que é previsto na própria legislação. Considerando que se todo o poder emana do povo, portanto eu e você, ou seja, todos nós, enquanto povos e povas, temos o direito e também temos a responsabilidade de lidar com os rumos da democracia. Naturalmente deveria ser isso o significado de todas as coisas, né? Mas quando a gente fala em eleições polarizadas, e para mim é uma pena que, infelizmente, nós temos essa polarização tendo em um dos polos, Jair Bolsonaro e no outro Lula. Bolsonaro com declarações infames, com uma postura muito difícil de entender em relação a tudo que aconteceu na pandemia, por exemplo, porque sem dúvida uma das coisas que mais marcou qualquer governo, e o dele não seria diferente, né? Lula dispensa comentários por ser o que ele é e por comandar a quadrilha que ele comandou. Então, se nós fôssemos pensar, né, no quão rico, belo, quão poderoso é o nosso país, infelizmente não nos agrada pensar que é muito provável, né, que os próximos 4 anos eles sejam comandados por um desses dois homens. Mas seja como for, o ideal é o convite a um ensaio sobre a lucidez, né? Sobre o convite que eu faço é o convite da avaliação mais fria em relação a tudo aquilo que nós podemos produzir, né? E aí, à medida que nós avançamos como pessoas mais educadas, como pessoas com melhores qualificações, né? À medida que nós vamos abandonando os números negativos em relação à leitura, em relação à qualificação de mão de obra, em relação a, enfim, há vários conjuntos que formam o sistema no qual esse país é regido, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista da educação, à medida que nós vamos abandonando esses números negativos, aí sim nos tornaremos não só um país poderoso, mas um país que age como um país poderoso, né? Quem de fato pode contribuir. Então, nestas e em qualquer uma das próximas eleições, se há uma forma de fazermos diferente, é fazermos por nós mesmos, não é? É óbvio que todos nós já
chegamos ao entendimento que não é nada além de uma insanidade esperar que este ou aquele homem político mude todo o curso da nossa história, né? Isso pode acontecer, né? Como infelizmente alguns homens fizeram nesse país. Getúlio Vargas foi uma desgraça, por exemplo, né? E o Brasil poderia estar gozando de pleno avanço e avanço de muitos anos já há muito tempo, se não fosse a arquitetura demoníaca na cabeça de alguns homens. Então, daqui para frente não pense só em escolher um melhor candidato, não é? E isso também é uma frase clichê. Avalie bem ou faça isso ou aquilo. Não. Se por acaso nós pudermos ter algum impacto no sistema, eu não tenho dúvida que esse impacto será estudando, nos qualificando, participando do mercado de trabalho ou empreendendo nesse país de forma mais classificada, qualificada, não é? Eu acho que à medida que nós vamos descendo ali para todos os rincões da discussão, como diz o Ciro Gomes, a gente tem tanta coisa para tratar, e aí política não é só um assunto em que nós não deveríamos discutir. Ele é sim um importante assunto a ser discutido, assim como a religião, por exemplo, enfim, assim como qualquer outra coisa. Mas o mais importante é não ficar só rodeando tudo que acontece, né? E para que a gente não fique só rodeando tudo que acontece, para que a gente não seja só espectador de todas as ações que são frutos ali de projetos de poder, ou seja lá o que for, o ideal é que que você, que nós nos qualificamos, que nós nos tornamos ou nos tornemos pessoas melhores, mais dispostas a respeitar e a entender a opinião do outro, né? Eu particularmente sou um conservador, levo muito em consideração valores morais, familiares e alguns até um pouco, diria, ortodoxos, né? Como verdadeiros dogmas, em que são pontos fundamentais e quase que indiscutíveis, mas tudo vale, né? Tudo vale. Então, eleições estão aí. Nós não estamos fora de tudo que acontece, muito pelo contrário. Nosso papel, pela terceira vez, eu repito, né? E faço um convite a você que não tem o hábito de ler, por exemplo, que não tem o hábito de pesquisar a respeito da vida dos candidatos, né? Que não tem o hábito de pesquisar sobre boa parte do que você consome. É ideal que se faça isso, né? Para que nós não sejamos induzidos a aceitar vendas, óbvio, nos nossos olhos, né? Então, valeu aí. Espero que coisas boas e positivas aconteçam, mas deixo claro que se por acaso eu tivesse que depositar alguma esperança, essa esperança seria depositada em poucas pessoas que certamente vão tomar o caminho mais, apesar de decisivo, o caminho mais certo, que é o caminho da qualificação, da leitura e às vezes da não exposição, e só assim nós seremos capazes de fazer um país melhor. Para aqueles que ficarem aqui, claro, seremos capazes de fazer um país com um pouco mais de tolerância, ao menos nas discussões, sejam elas mais rasas ou não. Um grande abraço.
E fica aí com Deus. Um ótimo final de semana, até porque hoje é sexta-feira. E até o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço.